mais do que a forma, as funções. E tem servido para também essa fase, para esses ajustes, para esses experimentos, para essas experiências, enfim. E aí a gente fica com essas opções agora, a vinda e a retomada da oportunidade com o Everton, do jogador de flanco, de banda, do Neymar para dentro fazendo com o Firmino, né? De dando esses jogadores de profundidade pelo lado, de armação central. O Renan, então a opção do Couto dessa forma, da saída do Couto para ter em outro momento, assim como foi no jogo contra o Peru, que nós iniciamos com o Couto e com o Firmino por dentro. Então está servindo para uma série de ajustes e não são simples, porque quando tu muda características de atleta, tu muda a mecânica da equipe, tanto na parte ofensiva quanto na fase defensiva. Então a gente está procurando dar essas oportunidades. E o Renan foi em função da sequência também do Alexandro. Ele vem com uma sequência de jogos já no seu clube muito forte, fez uma viagem também muito forte e agora não estava totalmente recuperado, vai ficar no banco porque tem a partir de 45 minutos e tem no Renan a tranquilidade de botar para jogar, um jogador que teve uma ascensão muito grande, uma grande campanha no Atlético, agora no Atlético de Madrid dando sequência, é oportunidade também. Tite, se a seleção brasileira tivesse ido Senegal, né? Se tivesse o teu agrado, a atuação como um todo da seleção, você teria feito mais mudanças no jogo contra a Nigéria? Sim. E tem uma lógica em relação a isso. Eu digo assim que tu não consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, senão uma atrapalha a outra. Se eu estou buscando algumas opções em termos táticos de posição, função, mesmo estando desenho, fase ofensiva, fase defensiva, de 2 jogadores de velocidade ou 3 articuladores. Antes a gente tinha uma composição até de 5, com Coutinho, Firmino, Neymar vindo buscar movimentos de frente para trás e um que atacava espaço. Agora a gente parte a ter 2 e equilibrar essa equipe. A equipe está desequilibrada e procura se equilibrar. Então ela serviu para mim fazer esses ajustes. Se tivesse tido essa situação, aí eu teria assim oportunizado, porque a equipe está ajustada. Mas qual é que é o processo? Não dá para fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então o que é? Prioriza esse ajuste, esse equilíbrio da equipe. E dentro do próprio jogo tu pode oportunizar mais. Mas sim é a resposta. Sim é a resposta e boa é a pergunta. Obrigado. Você falou um pouquinho, está falando das mudanças. E deixa eu te perguntar sobre a saída do Felipe Coutinho. Era uma possibilidade, acho que você pensava, né, de recuar o Neymar e ver usando dessa maneira um pouquinho mais atrás, né, do Firmino, atrás do atacante. Mas tem também uma insatisfação com o rendimento do Coutinho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança. A função, ela ficou prejudicada na equipe, no desempenho dele. Na fase ofensiva, ela ficou prejudicada dos homens. E esse ajuste que eu procuro. O que eu tenho como ideia de futebol? Equilíbrio. Quando tu foge e tu é excessivamente ofensivo, tu sofre. Quando tu é excessivamente defensivo, tu sofre. E equilibrar uma equipe para que ela gere confiança é o nosso desafio. Por isso esses testes, porque são só na teoria, não dá. Tu tem que ver, eu tenho que ver jogar. Eu tenho que pôr para jogar. Senão fica uma coisa aleatória, fica uma coisa de, assim vai ser bom, assim vai ser bom. Tá, mas o campo te mostrou, tu oportunizou, tu deu condições, então está servindo para essa situação. Mas daqui a pouco ele pode retornar para uma faixa central, daqui a pouco pode ter 3 no meio campo, daqui a pouco ele pode retornar para o lado direito, também onde teve a possibilidade, sim. O Tite, deixa eu fazer 2, assim, uma primeira a gente hoje no treino acompanhou os teus movimentos, uma parte, e o Alvinho, nosso câmera, falou assim para mim, falando pro Tite que foi um dos testes que eu acho que ele mais correu pra caramba de um lado para o outro, assim. Eu queria te perguntar por que você sentiu essa necessidade de, sei lá, estar mais perto, estar mais ativo no treino. E a segunda é assim, o resultado desse amistoso te preocupa? O resultado, o placar, o número te preocupa? Eu começo pela segunda, desempenho me preocupa, a equipe está equilibrada. Porque o placar vai ser sempre consequência. E às vezes o placar não traduz aquilo que é o jogo.
Então, eu sei da situação de resultado, ela é consequente, mas eu não posso ficar refém de resultado, sabendo que eu tenho essa necessidade, me pressionando. É claro, essa pressão normal, ela existe de vencer. Agora tem que ter encarada com discernimento. E talvez essa seja a palavra, discernimento, para te entender as situações. O jogar bem, sim. Uma equipe equilibrada, sim. Uma equipe que ela traduza uma média, e aí pega números, de 2,2 gols por jogo, e que ela tem uma solidez defensiva muito grande, e que ela nunca tomou gol em 3 jogos seguidos, e ela tomou nos 3 amistosos. Então, procurar esse ponto de equilíbrio, de ser agressivo, criador e solidez. Quando se fere algum desses princípios do jogo, tu paga o preço. Estou falando em termos de desempenho, estou ratificando em termos de desempenho. O resultado vai ser sempre consequência. Às vezes, jogando bem, tu até não ganha, mas vai ser inevitável chegar lá. Discernimento de novo. Segundo, eu estou do correr, um pouco de vaidade minha. Eu estava mancando? Ou não? Pouquinho? Pouquinho já me ajuda. Não, não foi muito, menos que antes. Claro que tu participa dos atletas, tu faz os movimentos, tu orienta, e eu sempre cuido quando eu estou com o joelho bom e quando eu estou fortalecido um pouquinho mais, eu consigo fazer esse trabalho. Senão, tu vê que eu trago também os mais jovens, não é o caso do Kleber, né? Nem de condicionamento físico, ele é mais na parte intelectual, mas quando eu trago para fazer os trabalhos táticos que eles têm. Mas também de botar a mão na massa de uma forma mais, até para interagir com o atleta em alguma situação de dificuldade que tem, mas ela já é rotinada conosco. O que você e o Kleber querem do Neymar, pelo menos nessa posição assim? Você tem o Gabriel, né? O Gabriel Jesus, o Firmino e o Cebolinha, e o Neymar pelo meio. O que a gente pode esperar? Desenho da Copa América, 2 homens por dentro, uma dupla de atacantes, Neymar e Firmino. 2 homens de lado, 2 meio-campistas posicionais, fase ofensiva, 2 agudos que dão profundidade, articulação e liberdade no setor central, apoio alternado. Não sobrecarrega ele para um retorno lateral, porque depois fica sem força para chegar na frente. Abre uma área de ação maior. Esse é o futuro do Neymar? Ele vem jogando assim no PSG quase que... Sistematicamente. Né? Bastante. Depois de Barcelona, ele começou a ser utilizado numa função mais central no PSG. Posso emendar uma aqui em cima disso? Se você tem o Neymar sempre pelo lado esquerdo, você não tem onde botar o Cebolinha no jogo, né? Não tem. Tipo o Neymar cabe em várias situações. E o Cebolinha só no lado esquerdo, você enxerga assim ou não? Onde ele produziu mais o Everton é de externo. A fase ofensiva, aí eu vou te dizer, o que no PSG? Aí vocês me perguntaram, eu tenho que responder daquilo que eu gosto, e que às vezes eu sou criticado porque vou falar da parte tática, mas vamos lá. Vocês estão perguntando, eu vou falar. O que o Neymar faz no PSG? Quando na fase ofensiva, ele está no setor central, de meia pelo lado esquerdo, com o Bernard dando amplitude para ele, sendo o cara aberto. Ele tem uma referência na frente, que ela é ou Icardi ou Cavani, e ela tem um jogador pela direita com jogadores vindo por dentro. É a mesma função que ele tem. O que o Firmino vai fazer, e essa é a ideia, ele tem que passar antes, para tomar pau ou ser elogiado, mas passar antes. O que o Firmino vai fazer? A mesma função que ele tem em Liverpool com 2 jogadores, porque lá ele tem Mané e Salah de velocidade. Então ele vai ter 2 do lado. Que é onde o Couto também se deu bem com esse desenho. Com o Couto do lado e fazendo essa rodagem, a gente perdeu um pouquinho de agressividade, né? E ficou prejudicado, inclusive. Eu prejudiquei as ações de Coutinho, de Neymar, de Firmino. Por quê? Porque eu tenho que testar. Eu não vou de novo falar. Uma equipe ela é um organismo vivo, cara.
ela se mostra, às vezes. A experiência desses 30 anos, às vezes, eles se ajustam de uma forma tal que possa vir a crescer e dar essa... Então, eu preciso de desafios, não deu. O Gabriel está bem do lado direito. Falamos em termos táticos bastante agora. Gente, boa noite. Queria duas perguntas, uma sobre o adversário, para falar um pouquinho da Nigéria também, até em comparação um pouco com a equipe do Senegal. E a outra, para o Tite, na entrevista coletiva após o jogo, você pareceu bem frustrado com a maneira como os jogadores competiram, e até admitiu que competiram menos do que os jogadores do Senegal. E aí, em relação a isso, você como foi, no que você pode externar, obviamente, como foi a conversa com os jogadores nesse aspecto de competitividade, mesmo sendo em jogos amistosos, não jogos oficiais? Eu te fiz fora do ar, eu te fiz uma observação e eu vou repetir agora. Eu sou muito mais do que aquilo que vocês têm informações a meu respeito. Eu sou muito mais sou muito mais do lado ruim e sou muito mais de um lado bom. Eu tenho muito mais do que isso. Dos dois lados. Sou muito mais do que as pessoas me conhecem, do que as pessoas sabem, do que as pessoas têm de informação sobre mim. E esse lado bom ou esse lado ruim, ele tem algumas situações que elas são passadas só para os atletas. E essas eu não passo. Eu tive, sim, fiquei chateado, sim. Externei isso? Sim. Mas também entendo que eu tenho que dar minha parcela de contribuição para deixar a equipe mais equilibrada, mais ajustada, para que as coisas possam fluir. E assim uma equipe, cada um contribui de alguma forma. Mas teve uma série de intervenientes, outros que acabou determinando esse não competir, que ele é bastante abrangente, cara. Tem uma série de pequenos fatores, eu não quero entrar neles. Mas eles não são só únicos. Quando a gente encontra uma resposta só para algum problema, está errada. Ela não é só, ela é... Sobre a Nigéria comparada a Senegal, o Senegal vem no mundo africano como uma das melhores equipes nos últimos anos, como 20ª do ranking mundial. A Nigéria é diferente, a Nigéria é uma equipe mais nova, né? Uma equipe de média 22, 23 anos, é uma equipe que joga apoiado e também em transição. A equipe de Senegal é uma equipe repetida, com padrão repetido, a equipe da Nigéria com algumas mudanças de desenho, tem jogadores importantes, né? O Ekong, o zagueiro central da Udinese, o zagueiro com boa marcação, com bom passe, com boa iniciação. O Ayobi, que é um jogador do Everton, que é um destaque, que é um menino de 23 anos, mas que vem muito bem entrando nos jogos na Liga e nos jogos da Nigéria muito bem, com condução, com força física, com qualidade técnica. O Chukwueze, que é um jogador da direita do Valência, pé esquerdo, flutua bastante, tem jogada pessoal. E o Omiens, eu não consigo pronunciar direito o nome, né, que joga na França, que é um dos goleadores do campeonato francês agora. O Chukwueze, 20 anos, o Omiens também de 20 anos, são dois jogadores de uma nova geração. Então, uma equipe que vem progredindo, fez um grande jogo amistoso contra a Ucrânia, o último jogo deles, né, estava 2-0, podia ter vencido demais, a Ucrânia é uma seleção também que evolui muito, e chamou a atenção por essa qualidade desses jogadores. Mas diferente de Senegal, que é uma equipe mais consistente, mais repetida, com um padrão mais definido. O Denis, que jogou agora contra o Real, né, fez os 2 gols contra o Real, uma das primeiras convocações. Pode ser que apareça, porque 2 jogadores importantes, o Kalou e o Musa, não vieram, né, e pode ser que ele apareça pelo lado esquerdo, né, tem o Simon para jogar por ali, jogadores de característica parecida. Quando as datas dos amistosos foram definidas, a gente percebeu que era um intervalo de 2 dias entre um jogo e o outro. Quando a gente olha para trás em setembro, você até mudou mais o time, também pelo aspecto físico, o Neymar estava voltando, o Thiago já também não é nenhum garoto, o Daniel, então aí você mudou mais do primeiro para o segundo jogo. De alguma forma, a atuação ruim, você conversou com os caras e eles falam, não, dá para jogar mais um jogo, é bom a gente também dar uma melhorada na imagem, o que aconteceu não foi bom. Eles chegaram a conversar com você sobre isso, por conta da questão física, o intervalo é muito pequeno de um jogo para o outro, né? Não. Eles se propuseram, de repente, jogar Não. Tem
algumas coisas que a decisão ela é do homem, ela é da comissão técnica, do homem final, dela ter. Ela justamente em relação a isso. Eles não se manifestaram, mas eu quero encontrar esse padrão, esse equilíbrio da equipe. E eu estou em busca de oportunizar atletas diferentes, e quando uma engrenagem, volta a dizer, quando tu mexe 2 peças ou 3, a engrenagem mexe. Para as pessoas entenderem, tu bota uma engrenagem que tem 11, para ela ficar mexendo e organizada, ela carece, ela precisa de tempo. Para chegar numa competição oficial, por exemplo, e essa é a fase que permite, mesmo correndo o risco de resultados, mesmo eu sabendo que eu tenho resultado, só que o resultado ele tem que estar no desempenho, e eu preciso fazer agora para chegar numa Copa América e dizer, bom, agora tu precisa de desempenho e resultado. E não tem mais tempo de ajustar. Ou numa eliminatória, agora pau dentro, não tem. Ou numa Copa do Mundo, que são as 3 competições que a gente enfrentou. Não teve, e teve por parte do departamento físico tempo hábil de recuperação, com exceção do Alexandro, que fica no banco. Ele tem mais um curto período e seria correr um risco. Claro que alguns atletas a gente vai monitorar durante o jogo e substituições serem feitas. Você comentou até uma coisa que eu tinha preparado, dos 3 gols sofridos em jogos seguidos. Você, se não me engano, em 41 jogos foram só 10 gols sofridos, e agora nos últimos 4, 5 gols, talvez esteja enganado, mas nos últimos jogos sofreu mais gols do que o normal, né? A sua média era tipo 0,30 de gol sofrido, agora aumentou quase mais de 1 gol por jogo. E você não mexeu no sistema defensivo, só o Renan, que eu imagino até que tem uma característica um pouco mais ofensiva, né? Ele mesmo até numa entrevista para mim disse que está aprendendo bastante com o Simeone. Você está pensando em como arrumar melhor essa defesa depois de uma certa caída quieta, se você concordar com isso? E outra coisa, aproveitando, até na convocação, o Eric perguntou para você sobre 2 jogadores que não foram utilizados. Mesmo se você fizer todas agora, as 6, fatalmente também 2 não vão jogar. Você pensa em fazer mais alterações? Vai ter mais gente que não vai jogar dessa vez? Você até aceitou essa crítica naquela ocasião. Malabarista para fazer e montar a equipe, é aquele cara que mexe. O outro para jogar a bolinha para cima, e aí ficar mexendo com o pé e fazer a coisa que malabarista. Eu não consigo fazer as 3 coisas. Eu não consigo ajustar a equipe, dar oportunidade, repetir padrão, não dá. Queria eu ter essa, mas não dá. Você tem que ser coerente, você tem que estabelecer prioridades. Sistema marca, posição, função marca, não é a defesa. O sistema marca. Então, a posição, função de cada um, e organizar de forma equilibrada, criação, conclusão, solidez. Com bola, sem bola. Foge desses princípios, tu fica, de alguma forma, mais vulnerável, e pode gerar, inclusive, intranquilidade. Então, teve um momento de nós buscarmos, e esse é o momento. Oportuniza do lado, oportuniza um agudo, oportuniza um lateral mais apoiador, dá uma condição, estabelece, e aí tu vai se ajustando. Mas sabendo que essa etapa é inevitável. Esses ajustes e essas irregularidades, a fase te permite, porque é o aprendizado, é inevitável. Primeiro meu, inclusive. Tite, o Gabigol está vivendo uma fase espetacular, o artilheiro do Brasil, artilheiro do Brasileirão. E tem aquele clamor, né, do torcedor de vai ter gol do Gabigol, aquela placa. Tinha na quinta-feira a placa no estádio aqui em Singapura. É um jogador que vai estar em campo amanhã? Você pretende colocar a mão? Eu não posso assumir essa. Eu não posso. Eu seria leviano da minha parte, seria demagogo, sabe, de fazer média com o torcedor e ficar, não faz parte do meu. A gente vai tentar olhar o jogo, está dando o retorno dele. Aí o apelo, eu sei, da equipe do Flamengo, pela visibilidade que ela está tendo. Poderiam, inclusive, outros atletas estarem sendo convocados. Vamos entrar no mérito. Rodrigo Caio retornando, ele retornando. Então já traz isso, uma valorização importante. Os treinamentos nos permitem, um contato nos permite, as conversas nos permitem essa evolução. Tem uma série de aspectos que eles são importantes. E se oportunizar no jogo, sim, mas eu não quero
eu não quero ser falso simpático e depois a coisa não se apresentar. Se apresentar, nós entendermos, eu entendesse. E mesmo sendo poucos os treinos dessa vez, né, da outra vez teve um treino a mais, a importância dos retornos que o Tite falou, retorno ao nosso convívio do Everton goleiro, que retornou na passada, do Rodrigo Caio, do Gabigol, com os trabalhos muito qualificados, o Santos sendo a novidade no gol, nos trabalhos com o Tafarel também, com um momento maravilhoso que vive, né? E os meninos que vêm pela primeira vez, como o Marcinho, como o Renan e o Mateuzinho, né? O Renan e o Mateus tiveram oportunidade no primeiro jogo, o Renan de novo, tem feito, embora poucos, mas muito bons treinos, e aquele objetivo que a gente sempre traz, e para esse momento principalmente, né? De trazer para esse convívio, para passar algumas informações, para fazerem bons treinos, para, se possível, sendo usado nos jogos, darem essa resposta para que o ano que vem, quando começa as eliminatórias, a gente tenha a possibilidade de um cartel, né, de um grupo maior para a escolha dos 23. Então a gente está muito feliz, até que hoje foi o último treino, um treino ontem só com esses jogadores que não jogaram contra o Senegal, um treino de qualidade, e a gente está preparado, e eles estão preparados na necessidade do jogo de entrar. Assim como passou, o cara falou, Tite, obrigado, você convocou os caras do Furacão, eu vou botar o cara para jogar, eu li, digo, uma vontade. Daí me toquei, né? E o cara que gosta de ter o seu clube representado, o Lodge, ele se vê representado, inclusive, pelo Atlético, o Santos, da mesma forma. Hoje é dia das crianças, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, mas principalmente as crianças, o que você fala? Que tipo de mensagem a sua seleção passa para as crianças, sua bênção de Nossa Senhora Aparecida? Vou ser orgulhoso. Talvez o meu maior mérito que eu trago para comigo. Nós somos campeões da Copa América, tendo o troféu Fair Play. Nós somos campeões da Libertadores, tendo o troféu Fair Play, sendo a equipe primeiro. Nós somos campeões do mundo, tendo Fair Play. Nós somos campeões paulista, sendo Fair Play. Brasileiro, Corinthians, sendo Fair Play. Dá para ganhar sendo melhor, sem ter jogo sujo, vamos colocar, sem ter jogo sujo. Dá para ganhar tendo orgulho de ser melhor. Para a criança passa. Talvez para adulto esse meu discurso soa como bonzinho. Para quem me conhece, não. Para quem me conhece, não. Talvez seja a maior contribuição do meu orgulho. Talvez não é. Fiquei na dúvida agora em relação à tua alteração na lateral esquerda. O Alexandre não começa jogando porque ele não está 100%, se ele estivesse 100% jogaria ele? Não tenho certeza, mas estaria brigando pau a pau. Porque a minha vontade era também de oportunizar o Lodge, de ter um jogador também que teve um crescimento importante. Aliás, a respeito do Lodge, deixa eu fazer um esclarecimento, porque ele comentou a respeito do Juninho e foi convocado para a seleção sub-23. O clube, me corrija se eu esteja errado, Juninho, o clube não o liberou e ele queria vir. Já as duas vezes, ele queria ir preocupado em relação a isso. Então, passar a imagem para o torcedor, para saber a situação real dele. Ele queria ver. E aí ele veio falar assim, professor, eu queria ver das duas. Eu digo, fica tranquilo, Lodge, que nós sabíamos da tua iniciativa e sabíamos que o clube não te liberou. Então, vem tranquilo, vai jogar, que a gente já estava com a possibilidade de te utilizar antes, mas fica o atleta assim com aquela imagem que daqui a pouco possa passar publicamente, ele não quis vir para a Sub-23 porque ele achava só que tinha que selecionar. Não, foi o clube que não o liberou e ele queria vir. E agora veio para o principal.